James Masayoshi Matosi, born Masayoshi Matosi, December 30th, 1916 to March 26, 1981, was a Japanese-American martial artist who brought the art of Kempo to the United States during 1936. James Masayoshi Mitosi, nascido Masayoshi Mitosi, 30 de dezembro de 1916 a 26 de março de 1981, foi um artista marcial nipo-americano que trouxe a arte de Kempo para os Estados Unidos a partir de 1936. Many Kempo teachers trace their lineage to him. Matosi was and remains a controversial figure in the history of Kempo in America. He was convicted of murder and extortion in 1974 and given a life sentence. He died in prison in 1981 due to complications from diabetes. Muitos professores de Kempo traçam sua linhagem para ele. Mitosi foi e continua sendo uma figura controversa na história do Kempo na América. Ele foi condenado por assassinato e extorsão em 1974 e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Ele morreu na prisão em 1981 devido a complicações da diabetes. Martial Arts Training and Lineage. Treinamento e linhagem de artes marciais. James Masayoshi Matosi, Masakichi Koshu Kemposai, was born in Kailua Kona, North Kona District, Hawaii, on December 30th, 1916. On October 22nd, 1920, at the age of 4, he and his two sisters were taken by their mother back to Japan to be given formal education and upbringing with family living there. While there, in addition to their schoolwork and university studies, they trained in the art of Kempo and reading Sanskrit. James returned to Hawaii on February 25, 1935, arriving at Honolulu on the SS Tatsuta Maru at the age of 21. James Masayoshi Mitosi, Masakishi Koshu Kemposai, nasceu em Kailua Kona, North Kona District, Havaí em 30 de dezembro de 1916. Em 22 de outubro de 1920, aos 4 anos de idade, ele e suas 2 irmãs foram levados por sua mãe de volta ao Japão para receber educação formal e educação com a família que vivia lá. Enquanto estavam lá, além de seus trabalhos escolares e estudos universitários, eles treinaram na arte de Kempo e na leitura de sânscrito. James retornou ao Havaí em 25 de fevereiro de 1935, chegando a Honolulu no SS Tatsuta Maru com a idade de 21 anos. His martial arts practices contained marked similarities to Okinawan karate and Japanese jiu-jitsu. Matosi always claimed his art was Japanese rather than Okinawan. Suas práticas de artes marciais continham semelhanças marcantes com o karatê de Okinawa e o jiu-jitsu japonês. Mitosi sempre afirmou que sua arte era japonesa e não Okinawa. Matosi began teaching Kempo in Hawaii in 1936 and in 1941 set up a martial arts school. He gave the style he taught several names during his lifetime, including Shorinji Kempo and Kempo Jiu-Jitsu.
both names of recognized Japanese martial arts, but over time settled on the name Koshu Shorei Ryu Kempo. The word Kempo, or Kempo with an M, is the Japanese pronunciation of Chuan Fa. Mitose começou a ensinar Kempo no Havaí em 1936 e em 1941 criou uma escola de artes marciais. Ele deu o estilo que ensinou vários nomes durante sua vida, incluindo Shorinji Kempo e Kempo Jujutsu, ambos nomes de artes marciais japonesas reconhecidas, mas com o tempo, estabeleceu o nome Koshu Shorei Ryu Kempo. A palavra Kempo, ou Kempo, é a pronúncia japonesa de Chuanfa. When the attack on Pearl Harbor occurred, Mitosi enlisted in the Hawaii National Guard but was honorably discharged after 3 weeks. He was later interned in Sand Island, a camp on the north side of Oahu. After his release in 1942, he spent most of the war teaching Kempo in Hawaii to prepare American civilians for a possible Japanese invasion. He worked as a herbalist and was known to be an extraordinary healer. Quando o ataque a Pearl Harbor ocorreu, Mitose se alistou na Guarda Nacional do Havaí, mas foi dispensado honrosamente após 3 semanas. Mais tarde, ele foi internado em Sand Island, um acampamento no lado norte de Oahu. Após sua libertação em 1942, ele passou a maior parte da guerra ensinando Kempo no Havaí para preparar civis americanos para uma possível invasão japonesa. Ele trabalhava como herbalista e era conhecido por ser um curandeiro extraordinário. Tracy's Kempo has martial lineage through Ray Aquila to James Mitosi, and Will Tracy trained under Grandmaster Fusei Mitosi, Mitosi's sister. Mitosi claimed that his family in Japan lived near a Mount Akinkai's Shaka-in temple. Tracy believes the Mount Akinkai might be Mount Kunkai, near the town of Kinkai, Nagasaki, on the island of Kyushu. This may have been where the Koshu sect of Yoshida Yorabe clan taught. O Kempo de Tracy tem linhagem marcial através de Rei Aquila para James Mitose e Will Tracy treinado com Jaime Fusai Mitose, irmã de Mitose. Mitose afirmou que sua família no Japão vivia perto de um templo Shaka-in do Monte Akinkai. Tracy acredita que o Monte Akinkai pode ser o Monte Kinkai, perto da cidade de Kinkai, Nagasaki, na ilha de Kyushu. Este pode ter sido o lugar onde a seita Koshu do clã Yoshida, Urabe, ensinou. Michael Brown of Rhode Island Martial Arts possesses documents showing 3 families of James Mitosi. The first family is from Mitosi's father's side. This includes his father Otokichi Mitosi and Otokichi's parents, Kaheji Mitosi and Kano Kawakami Mitosi. The second family, from Mitosi's mother's side, includes his mother Kyoka Yoshida Mitosi and Kyoka's biological father, Sakahei Yoshida. Sakahei Yoshida was married to a woman who was not Kyoka's biological mother. Sakuhei Yoshida conceived Kyoka Yoshida Mitosi with a woman outside of his marriage named Toju Koshu. James Mitosi would learn Koshu Ryu from the family of Toju Koshu. It is worthwhile to note that in Mitosi's parents' record of marriage, Kyoka Yoshida, Mitosi's mother, is not named as Toju Koshu. Instead, the name Toju occupies this position of the document. Michael Brown da Rhode Island Martial Arts possui documentos que mostram 3 famílias de James Mitose. A primeira família é do lado do pai de Mitose. Isso inclui seu pai, Otokishi Mitose, e os pais de Otokishi, Kaiji Mitose e Kano Kawakami Mitose. A segunda família, do lado da mãe de Mitose, inclui sua mãe Kyoka Yoshida Mitose e o pai biológico de Kyoka, Sakuei Yoshida. Sakuei Yoshida era casado com uma mulher que não era mãe biológica de Kyoka. Sakuei Yoshida concebeu Kyoka Yoshida Mitose com uma mulher fora de seu casamento chamada Toju Koshu.
James Mitose aprenderia Koshu-ryu com a família de Toju Koshu. Vale ressaltar que no registro de casamento dos pais de Mitose, a mãe de Kyoka Yoshida Mitose não é nomeada como Toju Koshu. Em vez disso, o nome Toju ocupa essa posição do documento. To his students, and in his book, What is True Self-Defense, Mitosi described his teachings as those of Japanese style. In the book, Mitosi describes methods of Japanese yoga and the Tai Sabaki principles found in many Japanese arts. His later book, What is Self-Defense, and accounts the photos strongly suggest that, however, he got it, Mitosi had a background in Okinawan style. Some modern proponents of Koshu Shorei Ryu believe that he used an Okinawan art as a vehicle for his teaching of a native Japanese art. Para seus alunos em seu livro, O que é verdadeira autodefesa? Mitose descreveu seus ensinamentos como os do estilo japonês. No livro, Mitose descreve métodos de yoga japoneses e os princípios de Tai Sabaki encontrados em muitas artes japonesas. Seu último livro, O que é defesa pessoal? E relatos e fotos sugerem fortemente que, por mais que ele tenha conseguido, Mitose tinha um fundo em um estilo okinavano. Alguns defensores modernos de Koshu Shorei Ryu acreditam que ele usou uma arte de Okinawa como um veículo para seu ensino de uma arte nativa japonesa. The concepts of What is Self-Defense seem to echo those of an earlier book, Karate Kempo by Mutsu Mizuho, 1933. This includes the arrangement of diagrams and photographs. In one case, a photo of Hajiana Kamesuke is reproduced entirely. Mitosi's book also included a picture of Matobu Shoki, reproduced from Matobu's book, in a position that usually indicates a student acknowledging his teacher. It is from here that some assume that Mitosi was acknowledging Matobu as his teacher. Mitosi listed Matobu as a Kempo master in his book. O conteúdo de O que é legítima defesa? Parecem ecoar os de um livro anterior, Karate Kempo, de Mutsumizu, 1933. Isso inclui a disposição de diagramas e fotografias. Em um caso, uma foto, de Gawana Kamezuki, é reproduzida inteiramente. O livro de Mitose também inclui uma foto de Motobu Shoki, reproduzida do livro de Motobu, em uma posição que geralmente indica um aluno reconhecendo seu professor. É a partir daqui que alguns supõem que Mitose estava reconhecendo Motobu como seu professor. Mitose listou Motobu como um mestre Kempo em seu livro. Mitosi is known to have taught only one kata at his school, the Nahanshi kata, which also was Matobu Shoki's primary form, and the only one featured in Matobu's second book, Okinawan Kempo Kumite Hen. Mitosi also taught the use of the Markiwara, a signature Okinawan training method. A thriving Okinawan community existed in Hawaii, and Okinawan martial arts training was available there. Higa Onna Kamesuke stayed in Hawaii after 1933 with Thomas Miyashiro and taught classes in Kona. Hagaona had studied under Mutsu and Mitobu and taught karate Kempo in Mitosi's hometown of Kona just a few years before Mitosi opened his school, although Mitosi was still in Japan at the time. Mitose é conhecido por ter ensinado apenas um kata em sua escola, o Nahanshi Kata, que também foi a forma primária de Motobu Shoki e a única apresentada no segundo livro de Motobu, Okinawan Kempo Komichien. Mitose também ensinou o uso do Makiwara, um método de treinamento característico de Okinawa. Uma próspera comunidade de Okinawa existia no Havaí e o treinamento de artes marciais de Okinawa estava disponível lá. Igaona Kamezuki ficou no Havaí depois de 1933 com Thomas Miyashiro e deu aulas em Kona. Igaona tinha estudado com Mutsui Motobu,
e ensinou Karatê Kempo na cidade natal de Mitose, Kona, apenas alguns anos antes de Mitose abrir sua escola, embora Mitose ainda estivesse no Japão na época. Koshu Shorei Ryu Kempo. Koshu Shorei Ryu Kempo. Mitose ultimately called his style Koshu Shorei Ryu Kempo, which can be translated as Old Pine Tree School Fist Law. Matsumura Soken style, which he taught. Kempo was based on Shurite that Anku Itosu Gichin, Funakoshi, and Matobu Shoki learned. Matobu Shoki created Kempo in 1923, Matobu Hyu Ryu Okinawan Kempo Karate Jutsu. When Mitose first began teaching in 1936, he called his art Kempo Jiu-Jitsu, fist law flexible technique, and would later refer to it as Shorinji Small Forest Temple Kempo, a Japanese translation of Chuan Fa, which means fist law in English, or Goshin Jutsu, self-defense technique. The word Shorin is characteristic of styles from Okinawa, although in modern times, Shorinji Kempo is used to refer to an unrelated Japanese martial sect founded by Doshin So in 1947. Mitose finalmente chamou seu estilo de Koshu Shorei Ryu Kempo, que pode ser traduzido como Old Pine Tree School Fist Law. O estilo de Matsumura Sokon, que ele ensinou. Kempo foi baseado em Shurite que Anko Itosu Jishin Funakoshi e Motobu Shoki aprenderam. Motobu Shoki criou Kempo em 1923. Motobu Ryu Okinawa Kempo Karate Jutsu. Quando Mitose começou a ensinar em 1936, ele chamou sua arte de Kempo Jiu-Jitsu, técnica flexível da lei do punho, e mais tarde se referiria a ela como Shorinji, Templo da Pequena Floresta, Kempo, uma tradução japonesa de Shuanfa, que significa lei do punho em inglês, ou Goshin Jutsu, técnica de defesa pessoal. A palavra Shorin é característica de estilos de Okinawa, embora nos tempos modernos Shorinji Kempo seja usado para se referir a uma seita marcial japonesa não relacionada fundada por Doshin só em 1947. Mitose claimed that he learned martial arts and religion in a Buddhist temple, but his descriptions of organization and practices of the temple do not match those practiced by mainstream Japanese Buddhism. It is possible that Mitose came from a heterodox background. Mitose often dressed as a Christian minister. In What is True Self-Defense, he stated that one should practice the dominant religion of whatever country one is in, including its application to martial arts and spiritual practices. This book, the original manuscript of his first book, was completed and published while he was imprisoned. It discourages offensive martial arts techniques completely, presenting its contents as a form of yoga and escape. Mitose even writes that karate is evil. The description or lineage Mitose gave for his style also emphasized its Chinese roots. Mitose afirmou que aprendeu artes marciais e religião em um templo budista, mas suas descrições de organização e práticas do templo não correspondem às praticadas pelo budismo japonês convencional. É possível que Mitose tenha vindo de um fundo heterodoxo. Mitose muitas vezes vestido como um ministro cristão. Em O que é a verdadeira autodefesa, ele afirmou que se deve praticar a religião dominante de qualquer país em que se esteja, incluindo sua aplicação às artes marciais e práticas espirituais. Este livro, o manuscrito original de seu primeiro livro, foi concluído e publicado enquanto ele estava preso, desencoraja completamente as técnicas de artes marciais ofensivas, apresentando seu conteúdo como uma forma de yoga e fuga. Mitose até escreve que o karatê é mau. A descrição ou linhagem que Mitose deu para seu estilo também enfatizou suas raízes chinesas. Later years and conviction. Últimos anos e condenação. In 1953, James Mitose ceased teaching Kempo regularly and moved to Southern California.
He privately instructed a few students in that time, including Terry Lee, known today as Nimer Hassan, for about a year. In 1974, Matosi was arrested in Los Angeles and convicted of murder and extortion stemming from a conflict over a loan and a murder committed by Terry Lee. During the trial, there was conflicting testimony, and the court acknowledged that Japanese testimony had not been accurately translated. Em 1953, James Mitosi deixou de ensinar Kempo regularmente e mudou-se para o sul da Califórnia. Ele instruiu em particular alguns alunos nesse tempo, incluindo Terry Lee, conhecido hoje como Nimer Hassan, por cerca de um ano. Em 1974, Mitosi foi preso em Los Angeles e condenado por assassinato e extorsão decorrente de um conflito sobre um empréstimo e um assassinato cometido por Terry Lee. Durante o julgamento, houve depoimentos conflitantes e o tribunal reconheceu que o testemunho japonês não havia sido traduzido com precisão. According to trial transcripts, James Mitosi denied inciting Lee to commit murder, but took responsibility as his martial arts instructor. Lee claimed that Mitosi had suggested on numerous occasions that Lee commit murder. Lee also testified that Mitosi and his wife Dorothy had given him a rope, a knife, a screwdriver, and an air pistol in order to carry out his actions. Mr. Namimatsu was killed by Lee on March 20, 1974. The official cause of death was strangulation by rope. Namimatsu also suffered a completely collapsed eye, had been stabbed multiple times with a screwdriver, and had a shoe imprint on his chest matching the shoes Lee was wearing. After the assault, Lee testified he had left Namimatsu breathing. De acordo com as transcrições do julgamento, James Mitosi negou ter incitado Lee a cometer assassinato, mas assumiu a responsabilidade como seu instrutor de artes marciais. Lee alegou que Mitosi havia sugerido em várias ocasiões que Lee cometesse assassinato. Lee também testemunhou que Mitosi e sua esposa Dorothy lhe deram uma corda, uma faca, uma chave de fenda e uma pistola de ar para realizar suas ações. Namimatsu foi morto por Lee em 20 de março de 1974. A causa oficial da morte foi estrangulamento por corda. Namimatsu também sofreu um colapso completo do olho, foi esfaqueado várias vezes com uma chave de fenda e tinha uma marca de sapato em seu peito combinando com os sapatos que Lee estava usando. Após a agressão, Lee testemunhou que havia deixado Namimatsu respirando. As a result of Lee's testimony, Mitosi was sentenced to life in prison. He served most of his sentence at Folsom State Prison, but when his health deteriorated, he was transferred to San Quentin State Prison and died there of complications from diabetes on March 26, 1981. The actual murderer, Lee, was given 3 years for testifying against his teacher/employer. In what is true self-defense, he acknowledges Arnold Golub as Honorable Headmaster, an administrative title, and the other 4 men as Honorable Masters 1 through 4. In later years after Mitosi's passing, Golub would insist that Mitosi intended him to oversee Koshu, not Jutnik. He would support Thomas as the 22nd Great-Grandmaster and inheritor of the art and be given a high position in the MKKI. Como resultado do testemunho de Lee, Mitosi foi condenado à prisão perpétua. Ele cumpriu a maior parte de sua sentença na prisão estadual de Folsom, mas quando sua saúde se deteriorou, ele foi transferido para a prisão estadual de San Quentin e morreu lá de complicações de diabetes em 26 de março de 1981. O verdadeiro assassino, Lee, foi dado 3 anos para testemunhar contra seu professor empregador. Em O que é a verdadeira defesa pessoal, ele reconhece Arnold Golub como honorável diretor, um título administrativo, e os outros 4 homens como honoráveis mestres 1-4. Anos mais tarde, após o falecimento de Mitosi, Golub insistiria que Mitosi pretendia que ele supervisionasse Koshu, não Jushik.
Ele apoiaria Thomas como o 22º grão-mestre e herdeiro da arte e receberia uma alta posição no MKKI. In James Mitosi's final days, he was visited by his wife Dorothy, son Alvin, and Bruce Jutchnik. Mitosi's last will and testimony is still being debated and argued about to the present. James Mitosi maintained his innocence until his death. The details of the crime and Mitosi's role remain controversial in the martial arts community. Nos últimos dias de James Mitosi, ele recebeu a visita de sua esposa Dorothy, do filho Alvin e de Bruce Jutchnik. A última vontade e testamento de Mitosi ainda está sendo debatido e discutido até o presente. James Mitosi manteve sua inocência até sua morte. Os detalhes do crime e o papel de Mitosi permanecem controversos na comunidade das artes marciais.